Olá, irmãos, meus queridãos, como tem passado? Primeiramente, muito obrigado pela repercussão que vocês deram pra gente no primeiro vídeo. Nós ficamos muito satisfeitos com as mensagens que foram enviadas, com as dicas que vocês mandaram pra gente também. E nós vamos tentar colocar isso tudo em prática para adequar o conteúdo e todo mundo ficar satisfeito, beleza? Para nós começarmos, lembrando que o nosso tema de hoje é umbral. Pessoal, o umbral é uma dimensão que existe entre a Terra e o plano espiritual de fato. Lembrando que o umbral, ele é aquela parte da porta, né, que fica o batente. O batente da porta também é conhecido como umbral, ou seja, é uma passagem. As pessoas costumam perguntar, todos nós vamos passar pelo umbral? Sim. Se ele é uma passagem, para que nós cheguemos até o plano espiritual, nós necessariamente vamos passar pelo umbral, porque ele é limítrofe com a crosta terrestre, beleza? Em outras religiões ele também é chamado de purgatório, ele é chamado de inferno, entre outras coisas. Para nós aqui na doutrina espírita, o umbral é uma dimensão onde os irmãos que ainda estão muito ligados à materialidade passam determinado tempo para se adaptar à nova situação, à sua nova realidade, que é a vida desencarnada. Ou seja, ele não é tido como esse lugar ruim, como esse lugar de purgação, quando na verdade ele serve para que esses irmãos tenham a consciência plena dos atos que praticaram em sua última encarnação, aprendendo a se perdoar e perdoar aqueles que causaram mal a eles, aprendendo que a verdadeira vida é a vida do espírito, deixando de lado as questões materiais, para que eles criem a consciência então de sua situação atual, para que sejam resgatados para poderem ir até as escolas no mundo espiritual, as colônias, para que possam aprender mais sobre a sua situação atual. Beleza? Então nós não podemos dar a conotação ruim ao umbral, embora todas as leituras que a gente faça, alguns comentários que a gente ouve, entre outros comunicados que nós vimos, os irmãos tratam o umbral como um lugar não tão bom de ficar. Por quê? Ele é o reflexo das nossas consciências no momento do nosso desencarne. Ele é o somatório das nossas atitudes, né? Então quer dizer que todos nós passaremos pelo umbral, ficaremos no umbral pelo tempo necessário para que nos ajustemos, para que assim então possamos prosseguir na vida espiritual. Beleza? Então tá bom. Sendo assim, eu pedi para os irmãos que nos enviassem algumas questões que causassem ou que causavam ou que causam dúvidas a respeito do umbral. E recebemos algumas perguntas aqui e eu vou ler para vocês e tentar trazer algum tipo de esclarecimento. Beleza? A primeira questão é: por que os espíritos vão para o umbral? Os espíritos vão para o umbral para que criem a consciência de seu estado atual e aproximem-se cada vez mais de Deus. Como assim? Entendendo que talvez todos os atos que foram praticados não foram tão bons assim, ou então alguns atos que foram praticados não foram tão bons assim, esses irmãos precisam concretizar esse conhecimento, sabendo que todo mal ou então todo bem que se deixa de fazer gera uma consequência. Por exemplo, um irmão passou outro irmão para trás enquanto encarnados. Esse irmão, o primeiro irmão que deixou o outro talvez na penúria, desencarna e vê-se envolto nos seus pensamentos, no somatório das suas atitudes. E esse estado de espírito o leva até o umbral e lá ele fica para que crie a consciência de que o fato necessário para que ele evolua é o perdão para si mesmo e reparar o ato que ele produziu outrora, né? E a maneira de reparar o ato que ele produziu outrora seja talvez em uma próxima encarnação reparando sua dívida, passando por uma situação análoga àquela que ele causou ao irmão, ou então produzindo bons atos enquanto na erraticidade, que é durante a vida desencarnado. Beleza? Então quer dizer, todos nós passaremos pelo umbral, primeiramente porque ele é um local geograficamente instalado entre a crosta terrestre e as colônias mais elevadas. Então quer dizer que sim, todos nós passaremos por lá, mas a nossa estadia no umbral depende muito mais das nossas consciências, da nossa instrução, da nossa moralidade do que de outra coisa. Beleza? Outra questão aqui é:
Se lá tem lama e barro como nos filmes. Sim, o umbral, segundo algumas literaturas, ele se aproxima muito do estado geográfico da nossa terra, onde nós aqui estamos. Então pode ser que haja determinada vegetação, determinada qualidade no solo, mas as leituras que nós fazemos sempre nos demonstram locais lodacentos, furnas profundas, muitos abismos que são criados pelas formas de pensamento do conjunto dos irmãos que estão ali naquele momento. Ou seja, se aqueles irmãos estão em condição de sofrimento, em condição de penúria, as suas formas de pensamento transformarão aquele local em locais análogos aos seus pensamentos. Então, muito provavelmente, aquilo que nós lemos reflete a realidade do umbral, reflete então a realidade dos irmãos que estão lá instalados naquele momento. Existem árvores baixas, como eles dizem, de ares com pouca beleza, animais que emitem sons que não são tão agradáveis, mas tudo isso provocado pela sintonia, pela vibração dos irmãos que estão ali naquele momento, ok? Outra pergunta o que é o umbral? O umbral, ele é um local instalado pela misericórdia de Deus como um instrumento da sua justiça, para que os irmãos que ainda não estão em condição de prosseguir a passos largos em sua evolução, estejam, para que criem boas consciências, entendam o peso e as consequências dos seus atos, como a doutrina espírita explica na lei de causa e efeito. Ele é um local, então, para que nós cresçamos, aprendamos e evoluamos. Vamos lá, então. O umbral é lugar ou estado de perturbação criado conscientemente ou inconscientemente pelo espírito. Nós podemos dizer que são todas essas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. O umbral é lugar ou estado de perturbação? Dentro da doutrina espírita, entendemos o estado de perturbação como a transição do irmão que está encarnado para a situação de desencarnado, onde ele vai aprender sobre a sua nova realidade e se adaptar aos novos meios que ele precisa obter para produzir efeitos na sua nova estação, a estação de espírito. Ok, já sabemos que ele é um lugar que fica entre a Terra e os planos mais elevados, mas a sua estadia neste local depende muito das suas condições psicológicas, emocionais e morais. Então ele é lugar criado consciente ou inconscientemente pelo Espírito para que lá ele trabalhe, evolua e aprenda. Como assim inconscientemente? Nós ouvimos dizer também, por exemplo, sobre André Luiz, que ele foi um suicida inconsciente, porque não tinha o domínio e o conhecimento da extensão dos seus atos praticados, causando males para ele, da monta de vícios, por exemplo, do alcoolismo, chamando-se de suicida inconsciente, porque enquanto achava que estava participando de um momento de festa, tomando um leve aperitivo, causava mal ao seu corpo, e assim abreviando a sua estadia no mundo terrestre. Então, inconscientemente, praticou atos que o levaram até o umbral. Não só esses, mas este é um exemplo desses atos que o levaram até lá. Beleza? Outra questão lá tem cerveja? Provavelmente não. A cerveja pode fazer com que nós cheguemos até lá. Muito brincadeira também, porque isso também não é uma verdade. Como assim isso não é uma verdade? A soma dos nossos hábitos, a soma das nossas atitudes farão que com que cheguemos até lá. Se sou viciado em álcool, provavelmente quando desencarnar continuarei viciado em álcool. Então eu chegarei até lá e precisarei de outros mecanismos, por exemplo, vampirismo, para que eu obtenha os efeitos do álcool. Mas lá especificamente não tem. O pessoal ainda não instalou a cervejaria nem o Wi-Fi lá no umbral. Estou sabendo que pode ser que chegue com o futuro. Isso depende das novas gerações. Sem graciosa. Próxima questão. Quanto tempo uma pessoa pode permanecer no umbral? E essa é a nossa última questão. Vamos usar mais uma vez o exemplo do nosso querido amigo André Luiz. Segundo a literatura, ele ficou lá por volta de 8 anos. Enquanto outras literaturas também que foram trazidas por nós, para nós, não por nós, para nós, pelo espírito Luiz Sérgio, fala sobre espíritos que estão lá há décadas, milênios e de lá nunca saíram. Ou seja, depende da condição que esses irmãos têm de se melhorar
melhorar sua atmosfera e vibração, para que então sejam merecedores de um resgate, sejam merecedores de uma oportunidade de caminhada. Então, quanto menos eu produzir más atitudes, menos tempo eu permanecerei no umbral. Mas lembre-se bem, o umbral ele é decorrência das nossas emoções, das somatórias ou dos somatórios das nossas atitudes. Então a minha estadia lá depende só de mim. Pode ser que sejam segundos, milênios ou mais do que isso. Queridãos, como nós dissemos no nosso último vídeo, nós vamos fazer a sugestão de um livro para que o tema seja trabalhado de uma melhor maneira, que traga explicações mais aprofundadas. Dentro desse contexto, então, nós vamos trazer uma obra propedêutica da literatura espírita, que é o Nosso Lar, que vai tratar da passagem de André Luiz pelo umbral, vai tratar da sua maneira de chegada e por que ele chegou até lá e como ele saiu. Tudo bem? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, o cuidado, o carinho. Estamos à disposição para novos questionamentos que talvez não tenham sido respondidos ou que talvez não tenham nos sido enviados. Contamos com vocês no nosso próximo vídeo. Agradeço muito o carinho que vocês têm nos remetido. Desejo uma ótima semana a todos vocês. Que Jesus ilumine a todos os irmãos, queridãos, e que assim seja, porque é assim que é. Tchau!